noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Uma alegria grande estar aqui de volta na casa do Senhor nesta noite, para trazer para o seu coração a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo a direção de Deus e que os nossos corações estejam preparados para receber a palavra do Senhor nessa noite. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos nesse momento diante da Tua palavra. Desejamos, Deus, não apenas ouvi-la, mas queremos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos que o Espírito Santo esteja dominando completamente as nossas vidas e que fale ao nosso coração. Fale aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra conosco e ela é quem nos ensina a andar no Teu caminho, Senhor. Muito obrigado por essa palavra preciosa para cada um de nós. Fala conosco agora, Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer uma reflexão nessa noite, tendo como base o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7, diz assim as Sagradas Escrituras, são palavras de Jesus Cristo, viu? Diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Jesus Cristo vai voltar sem demora. E Ele está dizendo que bem-aventurado é, que feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro sagrado. Queridos, o evento mais importante, mais esperado para todo crente, deve ser a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa maior expectativa nesta vida. Eu pergunto, é assim com você? É assim com você, meu irmão? É assim com você, minha irmã? Olha, querido, olha, querida, se não for assim, então eu queria dizer que você precisa rever seus valores e quem sabe até a decisão que você diz ter tomado ao lado de Jesus Cristo um dia. E sabe qual é o momento ideal para você fazer isso? É hoje, é agora. O momento ideal é hoje e é agora. É urgente, queridos, porque Jesus voltará. É isso que Ele está dizendo. Voltará sem demora. É o que Ele está dizendo no versículo 7. A Bíblia diz que essa volta, que isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Lá no finalzinho do livro do Apocalipse, capítulo 22, livro das revelações de Jesus Cristo, feitas a João na ilha de Patmos, versículo 20, o Senhor Jesus diz: certamente venham sem demora. No versículo 17, o Espírito e a noiva, diz o texto, o Espírito e a noiva é a igreja de Jesus Cristo, o Espírito e a noiva dizem: vem. E na sequência está escrito que nós, eu e você, diz assim, aquele que ouve, nós que estamos ouvindo, diga vem aí onde você está, vem Senhor Jesus. E lá no finalzinho do versículo 20, João diz: vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Este deve ser, queridos, sempre o maior desejo desta igreja. É nesta expectativa que a igreja de Jesus deve viver. Essa é
a nossa maior esperança. Que coisa maravilhosa pensar sobre isso. Jesus voltará. Olha, meu irmão, olha, meu amigo. Quando Jesus voltar, quando aquele dia chegar, a volta de Jesus, aí toda luta, todo choro, toda doença, toda disputa, toda inveja, toda divisão, isso tudo vai acabar, queridos. Isso tudo vai acabar. Então nós, só então, perceberemos quão rápida foi a nossa passagem por essa terra. E vamos perceber também quanto tempo nós perdemos. Perdemos com coisas bobas, coisas fúteis. Jogamos fora, desperdiçamos com coisas que já não farão mais o menor sentido. Alguém poderia dizer, mas Jesus vai voltar a esse mundo mau, onde ele sofreu tanto? O que Jesus virá fazer aqui de novo, pastor? Alguém poderia perguntar. Queridos, a Bíblia diz que Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá, ele vai voltar para buscar a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Voltará para buscar a sua igreja. Naquele dia, finalmente, Jesus, o bom pastor, virá separar as suas ovelhas, como está escrito na sua palavra. Ele vai separar as suas ovelhas para levar com ele. O grande agricultor separará naquele dia o joio do trigo. Não sei se alguém aí está pensando assim, eu vou deixar aí naquele dia, eu vou dar o famoso jeitinho brasileiro, passar batido aí no meio das ovelhas, o Senhor nem vai perceber. Eu queria dizer a você que pensa dessa forma, quero lhe dizer desde já, que isso não será possível de forma alguma. João capítulo 10, versículo 27, o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor te conhece, meu irmão. O Senhor te conhece, minha irmã. O Senhor conhece os que são seus. E como será essa volta, pastor? Alguém poderia perguntar. Querido, diz a Escritura Sagrada que Ele, Jesus Cristo, descerá nas nuvens com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, todo olho o verá. Você vai ver, eu irei ver, todos nós iremos ver. Mateus 24, 27 diz, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a volta de Jesus. Eu conheço pessoas que acreditam em tudo. Tudo que você contar para elas, elas acreditam. Acreditam em imagens de escultura, acreditam em cartomancia, acreditam em consulta a mortos, etc, etc, etc. Acreditam em tudo. Acredita em tanta coisa. Acredita até em promessa de político. Estamos aí acreditando. Só não acreditam em uma coisa, não acreditam naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo. Eu só posso dizer, que pena, queridos. Essas pessoas, infelizmente, sofrerão o castigo eterno, é isso que a Bíblia diz. Queria dizer para você, querido amigo, que está me ouvindo, você pode até não acreditar, é um direito que você tem, não precisa. Você pode não acreditar na palavra de Deus, mas uma coisa é certa, está escrito, você verá, acreditando ou não, você verá essas coisas acontecerem. As Escrituras dizem ainda que aquele será o grande dia do Senhor. Que maravilha, o grande dia do Senhor, o dia mais esperado pela igreja de Cristo, será um dia maravilhoso, mas será um dia maravilhoso para aquele que estiver preparado.
Portanto, querido amigo, prepara-te. Prepara-te. É o que diz a palavra de Deus. Mas, e para aquele pastor que não se preocupou, que não se preparou? A Bíblia diz, meus queridos, que será um dia de angústia, um dia de desespero para essas pessoas. Resta-nos apenas dizer que pena, porque naquele dia nada mais poderá ser feito para mudar a situação. O destino já estará selado. Então, meu amigo, o momento de se preparar é agora, é hoje. Abra o seu coração, não endureça o seu coração ao ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. O tempo oportuno para a salvação é hoje. Escute, responda com honestidade. Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que irá para o céu? Tem certeza da sua salvação? Você está se sentindo devidamente preparado? Olha, se você responder que sim, que está preparado, eu vou dizer glória a Deus por isso. Mas se você responder, não sei, pastor, não tenho certeza, então eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Você precisa se preparar. Essa é uma certeza que você precisa ter no seu coração. Mas e como é que isso funciona, pastor? Alguém poderia perguntar. Como é essa preparação? Querido, a Bíblia diz que lá no céu só entrará quem foi remido pelo sangue de Jesus. Você foi remido pelo sangue de Jesus. Que tristeza sentimos quando vemos pessoas por aí fazendo brincadeiras, chacotas, anarquizando o nome de Jesus. Você sabe o que é que Jesus veio fazer nesse mundo? Você sabe? Sabe por que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou aqui nesse mundo? Você sabe para que foi isso? Ele veio, queridos, fazer aquilo que nem eu e nem você poderíamos fazer. Sozinho estaríamos perdidos. Sem Jesus estaríamos perdidos, sem salvação. Então, queridos, Ele veio para nos salvar. Glória a Deus por isso. Diz as Escrituras Sagradas que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Então a morte de Jesus, meus queridos, foi algo necessário. Foi necessário. Foi para pagar o preço do meu e do seu pecado. O preço da nossa condenação, da nossa ofensa a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 7, diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2 de Colossenses, diz a Escritura que quando Jesus morreu, Ele pagou definitivamente a dívida que eu e você, nós contraímos por meio do pecado. Versículo 14 diz que Ele cancelou. Em outra versão da Escritura Sagrada diz que Ele apagou o escrito da dívida, aquela nota promissória que havia lá contra nós, removeu-a inteiramente, ao que diz o texto sagrado. Jesus, queridos, fez um trabalho completo. E diz que no fim, Ele foi lá, está no texto sagrado, diz que Ele pegou aquele título, aquela dívida, e encravou na cruz. Está lá registrado. Então veja, quando Jesus veio, Ele veio a primeira vez para pagar o preço do nosso resgate. Veio pagar aquele preço.
Para mim e para você, a salvação não custa nada para nós. Não custa nada. Mas custou e custou muito caro para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. Então, meu amigo, se preparar é você reconhecer a sua condição de pecador, é se arrepender de seus pecados, é confessar Jesus como suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Queridos, só Jesus. Jesus e mais ninguém. Só Ele pagou o preço, só Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Nele, meus queridos, a nossa dívida foi paga completamente. Completamente. Pagou, depois pegou aquela nota promissória, estamos usando aqui uma linguagem mais atual, né? De algo mais conhecido. Pegou aquela nota promissória, foi lá no cartório e deu baixa. Não é assim? Aqueles que se endividam, que o nome vai lá para os cadastros restritivos, depois vão lá, quitam as suas dívidas e corre lá no cartório para dar baixa. Foi assim que Jesus fez conosco. Deu baixa. Depois que nós recebemos Jesus no nosso coração, não existe mais nada contra nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então reconheça Jesus como seu Salvador e Senhor nesta noite. Livre-se da dívida que foi contraída pelo pecado. Alguém poderia perguntar ainda, mas pastor, o Senhor vive dizendo que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas quando será, pastor, que Jesus irá voltar? E eu responderia que, se alguém estiver pensando assim, a sua preocupação é igual a dos discípulos de Jesus. Mateus 24, versículo 3, diz que os discípulos de Jesus perguntaram para ele: dize-nos, Senhor, Jesus, nos diga, quando sucederão essas coisas? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o Senhor vai voltar? Que sinal haverá da tua vinda, Jesus? Foi a pergunta que os discípulos fizeram para ele. A resposta foi simples. Foi o próprio Jesus quem respondeu. Está lá em Mateus 24, 42. Mateus 24, 42 diz: vigiai. Olha, nós precisamos vigiar. Estado de alerta constante. Vigiai, porque vocês não sabem o dia. Oh, queridos, eu e você, nós não sabemos o dia. Aliás, ninguém sabe o dia. Então é isso que o texto está dizendo, vocês não sabem o dia. E no versículo 44 diz: será na hora que vocês não estiverem esperando. Ou seja, vai pegar muita gente de surpresa. Muitos serão apanhados de surpresa naquele dia. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor vai vir assim, de forma inesperada, como um ladrão de noite. E aí lá em Mateus 24, 43, o texto reforça, né, essa analogia e diz que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão chegaria em sua casa, ele vigiaria e não deixaria o ladrão agir. Para encerrar o assunto, Jesus diz em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. É isso que Jesus diz. Ele diz: nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Ele mesmo sabia. E finalizou dizendo: mas unicamente o Pai. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Muitos vivem especulando, querendo saber o dia e a hora que o Senhor virá. Alguns já se levantaram por aí e disseram: o Senhor me revelou que vai ser tal dia, que vai ser tal hora. E acabaram arrastando muitos com eles. Essas pessoas deviam estar mais interessadas em fazer a vontade de Deus e em se converter dos seus maus caminhos.
e deixar esse assunto com Deus. Só Ele sabe o dia. Mas em vez disso, eles vivem fazendo as interpretações mais esdrúxulas possíveis e vivem calculando datas. E agora, com essa pandemia, com o Covid-19, quanta gente já profetizou aí, né? Deu suas profetadas do final do mundo. Eu me lembro agora, né? Poucos dias atrás eu vi um maluco prevendo o fim do mundo. Ele apareceu na internet, apareceu em jornais, e ele dizia que tinha convicção que o mundo ia acabar naquela semana, porque Deus falou com ele que o mundo ia acabar naquela semana. Eu acredito que muitas pessoas devem tê-lo seguido, né? Muitos devem ter acreditado nele. Mas concluindo, meus irmãos e meus amigos, quero dizer a você, Jesus virá. Jesus virá. Olha, pode ser ainda daqui a 500 anos, mas pode ser ainda hoje. Pode ser ainda hoje. Jesus virá. Por isso o conselho da palavra de Deus para você, querido amigo, e para você, querido irmão e irmã, é: prepara-te. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Você que ainda não aceitou, aceite Jesus no seu coração, aceite como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Isso precisa acontecer hoje, isso precisa acontecer agora. Lembre-se do versículo inicial, Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Quer ter certeza de vida eterna no céu, ao lado do Pai? Então guarde as palavras da profecia deste livro. E eu queria encerrar a minha palavra nessa noite com o coro do hino 259 do cantor cristão. Hino muito conhecido, cantado em apelos. Ouça o que diz a letra do coro desse hino. Diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Você tem a escolha, meu amigo. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Tem muita gente deixando para resolver isso depois. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus pode voltar hoje, ou você pode morrer ainda hoje. Ninguém garante que terminaremos essa noite vivos. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Amém. Que o Senhor aplique no seu coração a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de estarmos refletindo sobre a tua palavra. Estarmos buscando o entendimento daquilo que o Senhor quer que aprendamos da tua palavra. Deus, abençoa as pessoas que ouviram esta palavra nessa noite. Se porventura alguém que ainda não tem certeza de vida eterna, ainda não abriu seu coração para Jesus entrar, oh Deus, abençoa esta vida, abençoa, Senhor, e não permita que eles endureçam seus corações, mas que possam de bom grado receber com alegria Jesus nesta noite, possam ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e ter os seus pecados apagados, livres de toda mancha, de todo pecado, redimidos
pelo maravilhoso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todo o teu povo. Vai na casa dos meus irmãos, queridos irmãos, e abençoa ele e sua família, ela e sua família. Estamos vivendo dias difíceis, o Senhor sabe disso, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa maior alegria é o Senhor. Certamente, Senhor, passaremos ainda por muitas tribulações aqui nessa vida, mas, oh, glória a Deus, porque a nossa esperança está no Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.